Oi, crianças! Hoje a gente vai fazer 3 exercícios sobre aquela última lista de exercício agora do ciclo 3. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer é esse aqui. Uma carga conectada em triângulo consiste em 3 bobinas idênticas, cada uma com resistência de 50 ohms. Se a corrente de fase for de 8 A, calcule a tensão de linha para uma frequência de alimentação de 50 Hz. Primeira coisa é a gente identificar qual o tipo de ligação dessas cargas. Então, elas estão ligadas em triângulo. Se elas estão ligadas em triângulo, o que a gente sabe dessas cargas? Quando a conexão é em triângulo, a tensão de linha é igual à tensão de fase e a corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Então, isso aqui a gente sabe só de falar que a carga está conectada em triângulo. Eu sei que a resistência é de 50 ohms e sei que a corrente de fase é 8 A com uma frequência de 50 Hz e quero descobrir qual que é a tensão de linha. Como que eu faço para descobrir a tensão de linha? Sei a corrente de fase, sei qual que é a resistência. Eu sei o quê? Que a tensão de fase que vai passar por esse circuito vai ser igual à corrente de fase vezes a impedância. Então, a tensão de fase no circuito vai ser essa corrente de fase, 8 A, vezes a impedância, que a gente tem somente resistência, é 50 ohms. Isso aqui vai dar pra gente que a tensão de fase do nosso circuito é de 400 volts. Essa é a tensão de fase, então qual vai ser nossa tensão de linha? Tensão de linha é igual a tensão de fase. Então, tensão de linha vai ser igual a 400 volts. E se eu quiser determinar qual que é a minha corrente de linha? Não foi pedido, mas e se eu quiser determinar? Corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase, que era 8. Isso aqui vai me dar que a corrente de linha é de 13,86 A. Então, aqui a gente já finalizou o nosso primeiro exercício. Mas só para curiosidade, e se eu tivesse com a ligação, em vez de uma ligação do tipo triângulo, eu tivesse com a minha ligação do tipo estrela? Como que eu ia proceder com esse exercício? Quando eu tenho uma ligação do tipo estrela, eu sei o quê? Que a corrente de linha é igual à corrente de fase e que a tensão de linha vai ser igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, os dados que eu tenho no problema são o mesmo. Eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou encontrar a minha tensão de fase, que vai ser 8 vezes 50, tensão de fase, 400 volts. E minha tensão de linha? Tensão de linha, ela vai ser igual ao quê? Raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, a tensão de linha vai ser raiz de 3 vezes 400. Isso aqui vai dar pra gente uma tensão de linha de 692,8 volts. Então, essa é a nossa tensão de linha. E a corrente? Corrente de linha é igual a corrente de fase, que continua sendo 8 A. Segundo exercício. 3 indutores idênticos estão conectados em estrela a uma alimentação trifásica de 380 volts, 60 Hz. Se a corrente de linha for de 12 A, determine a indutância de cada indutor. Então, primeira coisa, eles estão ligados em estrela. Aí, sempre que está ligado em estrela, eu sei que a corrente de linha é igual à corrente de fase e que a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. O que mais que eu tenho de informação aqui? Alimentação trifásica 380 volts. Isso significa que a minha tensão de linha é ter 380 volts para esse circuito. Frequência 60 Hz. Corrente de linha igual a 12 A. Determine a indutância. Quero saber qual o valor de L da indutância do indutor. Como que eu vou achar a indutância? A indutância aqui são 3 indutores puros, indutores idênticos. Isso significa que a minha impedância ela é formada apenas pela reatância indutiva. Então, se eu encontrar a minha impedância, eu sei qual que é a minha reatância indutiva.
Se eu encontro a reatância indutiva, essa reatância indutiva ela é dada por 2 vezes π vezes a frequência vezes a indutância. Então, eu consigo achar o valor da minha indutância. A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar essa impedância. Como que eu faço isso? Tensão de fase vai ser igual a corrente de fase vezes a impedância. Então, minha impedância é a tensão de fase dividido pela corrente de fase. Tenho a tensão de fase? Não, mas eu tenho a de linha, então eu consigo descobrir qual que é a de fase. Tensão de fase vai ser igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. Tensão de fase, então, vai me dar 220 volts. E a minha corrente de fase? I de linha é igual a I de fase, então a minha corrente de fase vale 12 amperes. Então, eu vou achar o valor da impedância. Impedância vai ser 220 dividido por 12. Isso aqui vai dar pra gente 18,33 ohms. Esse valor de impedância é o valor da minha reatância indutiva, porque no meu circuito só tem indutores. Então, para que eu ache o valor da minha indutância, a indutância ela vai ser igual ao que? A reatância indutiva dividido por 2 vezes π vezes F. Então, a indutância vai ser 18,33 dividido por 2 vezes π vezes 60. Isso aqui vai dar pra gente uma indutância de 0,0486 Henry, que ainda pode ser escrita como 48,6 mH. Segundo exemplo finalizado. Agora vamos para o último. 3 cargas, cada uma composta por um resistor de 10 ohms, um capacitor de capacitância de 3 microfarads e uma bobina com indutância de 5 mH, estão conectados em estrela a uma alimentação trifásica de 220 volts. Esse milho aqui do capacitor, lá na lista de vocês está microfarad. Então, vamos trocar aqui para microfarad para ficar conforme a lista. Estão conectados em estrela a uma alimentação trifásica 220 volts, 60 Hz. Determine a impedância, a tensão de fase, a corrente de linha, a potência aparente, ativa e reativa trifásica do circuito, considerando o fator de potência de 0,7. Vamos lá. Primeira coisa, determine a impedância. A impedância, como que eu faço para determinar essa impedância? Ela vai ser a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Então, eu tenho que saber qual que é o valor da resistência, que é 10 ohms, e tenho que saber qual que é o valor da reatância indutiva e da reatância capacitiva. Vamos determinar esses valores de reatância. Minha reatância indutiva é 2 vezes π vezes F, a frequência é 60, vezes L, a indutância, 5 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar pra gente uma reatância indutiva de 1,88 ohms. E a reatância capacitiva? Reatância capacitiva, a gente consegue determinar ela como sendo 1 sobre 2π FC. Então, a reatância capacitiva, 1 dividido por 2π vezes 60 vezes a capacitância, que é 3 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai dar pra gente uma reatância capacitiva de 884,19 ohms. Então, esse é o valor da nossa reatância capacitiva. Tenho as reatâncias e tenho a resistência, eu consigo fazer a impedância. Então, a minha impedância vai ser raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 1,88 menos 884,19 ao quadrado. Se a gente fizer essa continha, a gente vai achar que o valor da nossa impedância é de 882
0,4 ohms. Então, achamos a primeira questão, letra A, que é o valor da impedância. Letra B, a tensão de fase. Como que eu faço para poder determinar a tensão de fase? Então, lá no nosso problema, foi dado que a alimentação trifásica é de 220 volts. Então, a minha tensão de linha é 220 volts e o meu circuito ele está ligado em estrela. Se ele está ligado em estrela, tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase e a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, como que eu acho a tensão de fase desse circuito? Tensão de fase vai ser igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. Aqui. Então, tensão de linha sobre raiz de 3. Tensão de fase, então, vai ser 220 dividido por raiz de 3, que vai dar pra gente que a tensão em cada fase é de 127 volts. Achamos a tensão de fase, agora a gente tem que achar a corrente de linha. Então, como que eu acho a corrente de linha? A corrente de linha ela é igual à corrente de fase do circuito, porque a ligação é do tipo estrela. Então, a tensão de fase é igual à corrente de fase vezes a impedância. Então, minha corrente de fase é a tensão de fase sobre a impedância, que vai ser igual a 127 dividido por 882,4. Então, essa corrente de fase, ela vai ser 0,144 ampere. Eu quero achar a corrente de fase? Não, eu quero o valor da corrente de linha. Minha corrente de linha é igual à corrente de fase, então é 0,144 ampere. Mesmo valor. E letra D, determine a potência ativa, reativa e aparente trifásica do circuito, considerando o fator de potência igual a 0,7. Como que a gente faz para poder determinar essas potências? Então, a gente sabe o que? Que a potência trifásica no circuito, a aparente, ela vai ser raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha. A potência ativa vai ser raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha vezes cosseno θ, que é o nosso fator de potência. E a potência reativa, raiz de 3 tensão de linha, corrente de linha, seno θ. Então, a primeira é mais tranquila da gente determinar, a nossa potência aparente. Potência aparente vai ser raiz de 3 vezes tensão de linha. Quanto vale a tensão de linha do nosso circuito? 220 volts, vezes a corrente de linha, que é 0,144. Então, o valor da nossa potência aparente vai ser de 54,87 volt-ampere, que é a unidade da nossa potência. Ela vai ser em volt-ampere. Lembrando que essa aqui é a potência trifásica das 3 fases que a gente tem ali do nosso circuito. Então, todas essas são potências trifásicas. A minha potência ativa, ela vai ser igual ao quê? Raiz de 3 VLL. Então, é a mesma coisa que eu escrever S vezes cosseno θ. Potência ativa vai ser 54,87 vezes cosseno de θ, que é 0,7. Então, a potência ativa vai ser de 38,41 watts. Falta a nossa potência reativa. Como que eu acho a potência reativa? Eu preciso achar o valor de θ para encontrar esse valor. Eu sei que cosseno θ é igual a 0,7. Então, θ vai ser igual ao arco cujo cosseno, vale 0,7. Se eu faço isso aqui, arco cosseno de 0,7, vai dar pra gente 45,57 graus. Então, a potência reativa
trifásica, ela vai ser igual a S 54,87 vezes seno de 45,57 graus. Isso aqui vai dar pra gente uma potência reativa trifásica de 39,18 volt-ampere reativo. E aí a gente terminou. Nosso exercício finaliza aqui determinando essas três potências.